Olá, gente linda, gente querida, iniciando mais um episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode imediatamente liderar onde você estiver. E hoje com duas presenças ilustres, pastora Maria Helena Faleiros, pastora Fabiana Bastoni. Dá um exemplo para o nosso ouvinte aí. Olá, tudo bem? Oi, gente amada, estamos aqui para conversar um pouquinho, vai ser uma boa conversa. Sim, um bate-papo fantástico. E o nosso tema hoje, formação de liderança através de igreja em células. Nós, imediatamente, assim, o que vocês acham do movimento Igreja em Células no mundo hoje? Já foi, ainda será, desistiram, tentaram, mas não deu certo? O que vocês têm acompanhado desse movimento Igreja em Células ao redor do Brasil e mundo aí? O que vocês ouvem? Bom, há pouco nós estivemos no Congresso de Pastores e o palestrante convidado, ele citou que os grupos pequenos ainda são a maneira de uma igreja poder pastorear e cuidar dos seus membros. Então, eu acredito que é um tema ainda atual. Uhum. Pastora Fabi? Na verdade, eu percebo que hoje o movimento em células ele é o futuro da igreja. Não consigo vislumbrar uma igreja que não tenha os grupos pequenos, onde existe uma aproximação, uma comunhão maior, e isso não está restrito às igrejas de grande porte. Eu vejo que todas as igrejas hoje precisam estar tendo essa comunhão mais intensa, essa comunhão dentro das casas dos pequenos grupos, né? Uhum. Vocês tiveram experiência já, como que foi, pastora? Como foi a tua experiência com igreja em células, com pequenos grupos? Como que começou a tua jornada nesse ambiente? Eu diria que aqui na igreja local, nos primórdios, né, pastor? e arrojado, né, diga-se de passagem. Arrojado. Nós iniciamos há mais de 25 anos aqui. E eu já iniciei nos grupos protótipos, os grupos que foram a implementação ou a implantação da visão de igreja em células aqui. Então, passei pelo curso de reciclagem, né? Estava ali sendo contada naquele grupo de 100, 120 líderes em potencial. Então, a minha caminhada vem de uma longa data e cada vez as experiências têm sido aprimoradas e muito boas, e confirma para mim que célula é uma maneira muito efetiva de pastorear e ser pastoreado. Legal. E você, pastora Fabi, como que foi o teu início com esse estilo de igreja? Eu dou risada quando eu lembro, porque é muito interessante para mim, porque quando eu cheguei na igreja, aqui na primeira IPI, foi o meu primeiro contato assim mais direto e real com os pequenos grupos. E eu confesso que eu não gostei muito no começo, não. Quem está querendo investigar minha vida, chegar muito perto? Exatamente. Entrar na minha casa, não sei. E aquele costume, do sacerdócio, do sacerdote lá na frente, aquela coisa. Então, quem é essa pessoa que está aqui querendo me pastorear, mas não é pastor? Então, tudo isso... Mas conforme o tempo foi passando, isso foi sendo quebrado. E eu fui percebendo a beleza de estarmos reunidos no pequeno grupo. E, para mim, o interessante é que o sacerdócio universal ele se tornou muito mais prático e efetivo depois que eu comecei a ter essa experiência com os grupos pequenos. Foi incrível para mim. E cada dia que passa, mais eu me apaixono e percebo o quão necessário e importante é estarmos mesmo envolvidos nas células. Bom, quando nós falamos em sacerdócio universal, nós estamos falando de um princípio da reforma, sacerdócio universal de todos os crentes, e vamos já inicialmente desmistificar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos falando do ambiente da primeira IPI de Londrina. Nossa missão, fiz questão de vir com a camiseta da igreja, ser e fazer discípulos de Cristo, nada mais útil, nada mais contemporâneo. Se soubesse, eu tinha vindo com a minha também. Eu também. Mas, de qualquer maneira, essa foi uma forma de a gente vivenciar essa nossa missão, né? No templo, de casa em casa, todo mundo exercendo a pleno vapor a unção de Deus sobre a sua vida, cada um na sua vocação, né? Vamos relembrar um pouquinho a história, pastora. A primeira IPI de Londrina
Reverendo Messias, Conselho, 1997 aproximadamente. Reverendo Matias, presidente do então Supremo Concílio da IPI do Brasil, né? Hoje nós denominamos Assembleia Geral. E ele teve um respiro, um treinamento de pastores, congresso, e a visão da Igreja em Células foi compartilhada, e rapidamente ele estava em Curitiba, né? Isso. E o pastor Messias e o conselho, então, quiseram avançar e conversar sobre isso, e deu certo. E deu certo. O pastor Matias veio e começou esse processo, né, de transição para uma igreja em células. E, a partir dali, mudanças muito importantes aconteceram, porque a começar, né, da própria forma de ensino. Nós transicionamos da escola dominical para a escola bíblica Esperança, né? A nossa conhecida Hebe aqui, que a gente fala, né? E não é a Hebe, né, que fazia programas de televisão. E que não é só de domingo, né? E não é só de domingo. Então, esse já foi um processo de transição. Você saber que tem cursos, que tem formação, que tem início, meio e fim. E transicionar, justamente, né, quando nós falamos do sacerdócio universal, transicionar esse pensamento, né, de que tem que ter alguém que saiba mais para ensinar num grupo pequeno. Essa percepção da grande diferença de um estudo bíblico para uma interação, né, um cuidado mútuo entre os irmãos, aplicar a palavra, né, o que você ouve aos domingos, aplicar para a sua vida e compartilhar os desafios que essa palavra traz, as dificuldades que possa ter. Então, esse processo começou nesses grupos. Eu estava ouvindo a Fabi, né, a pastora Fabi falando. Eu também tive muita resistência, porque foi uma mudança muito grande. Mas até que um dia, o pastor Matias pregando e eu em oração, pedindo para Deus, que eu queria entender esse processo. Se era mesmo, né, a direção que Deus estava dando. Olha a minha, né? Petulância, vamos falar. Né, será? Será, né? E eu me lembro muito bem, no templo, eu fazia parte do louvor, e me assentei atrás do pastor Matias, ele pregando no púlpito, e ele pregou sobre a primeira multiplicação de pães, e Deus foi mostrando, né, o processo de se assentar em pequenos grupos, e aquilo que era uma palavra, né, o pão, sendo partilhado ali, alimentando muitas pessoas em vários grupos, né? Uau. Então, isso foi o que Deus falou ao meu coração naquele momento. A partir daquele momento, eu não tive mais dificuldades. Nessa ocasião, eu era jovem da igreja, ainda dando muito trabalho para os pastores, mas a juventude ela também mergulhou e também tivemos a transição. A igreja passou por várias etapas, né, até vivenciar realmente a transição, a implementação. Até hoje nós temos muita gente na igreja que não está em célula. Sim. Então, assim, vamos tentar fazer desse episódio um manual prático de insights, né? Eu vejo que modelos de igreja não tem poder, não tem autoridade. O que acontece na outra igreja tem poder lá. Se a gente pega aquele movimento e traz aqui, ipsis literis, né, copia, também não tem autoridade. Agora, quando a gente fala de Messias Anacleto Rosa, quando a gente fala de Matias Quintela de Souza, né, uma igreja de mais de 80, quase 90 anos como a nossa igreja, e que prevaleceu, e que dentro da denominação hoje, com a graça de Deus, nós somos uma igreja forte, uma igreja que está conseguindo prevalecer diante dos desafios contemporâneos, ou seja, essa é uma história que precisa ser percebida com cautela, certo? Sim, Com certeza. E quando você falou de não ser um sacerdote, um pastor ministrando, o modelo tradicional, normalmente você tem um culto aos domingos e o culto de oração, estudo bíblico durante a semana, sempre normalmente conduzido por um líder, um pastor. E agora, como que foi para você essa adaptação? Quais foram as resistências e o que foi quebrando no teu coração para você mergulhar na visão? É muito interessante perceber que o Senhor ele é leve. Ele é leve. Então, o que nós precisamos não é, como a pastora Maria Helena estava aqui agora comentando, né? Não é o tanto o saber, não é o estar investido de um sacerdócio. É realmente você se dispor na mão do Senhor e ter a leveza. O líder hoje de uma célula, ele não precisa criar nada novo.
Ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente conduzir, facilitar aquele grupo que está com ele ali, para que possa desenvolver e trazer para a prática, trazer para o dia a dia aquilo que foi ministrado no culto, aquilo que foi ensinado. E nós percebemos, eu percebo claramente dentro das nossas células um aprofundamento das raízes, um amadurecimento dos membros, quando aquilo que foi pregado no domingo, ele é esmiuçado dentro da célula. Por quê? Porque sai da teoria e vai para a prática. Então, quando uma pessoa fala, olha, eu aplico na minha vida dessa forma, por exemplo, eu tinha tal prática e a partir daquilo que o pastor pregou, eu consigo mudar a minha forma de pensar, eu consegui agir dessa maneira. Essa própria contribuição, vai edificando o outro. Então, é muito lindo de ver essa dinâmica que é uma condução, na verdade, que eu vejo do Espírito Santo dentro de cada célula. Veja, normalmente você tem um pastor que estuda e o pastor que é zeloso, como a nossa equipe, todos os pastores são muito zelosos na preparação do estudo. Você tem lá 2, 3, 4, 5, 8, 10 horas de estudo. Aí vai lá, 30, 40 minutos ele prega. Num culto tradicional, quem ouviu, ouviu. Hoje em dia nós temos a internet, mas nem todas as igrejas têm esse recurso. Então, no modelo tradicional que tínhamos, algum tempo atrás, aquela pregação ficou. Quem não veio ao culto, não repercute, não aprende, não ouve. E nós cremos que Deus dá para o pastor uma visão, uma direção. Hoje nós estamos com o pastor Rodolfo. Esse é o 15º ano do pastor Rodolfo, que é filho dessa igreja, né? Então, percebe que nessa história a gente tem Messias, Matias, Rodolfo, e a maioria dos nossos pastores são formados em células hoje. Nós temos 20 e tantos pastores em nossa igreja. Então, qual é o valor de você ter, pastora Marilena, o sermão de domingo sendo repercutido pelos membros da igreja ao longo da semana, de casa em casa? Qual é o valor disso? O valor é de poder aplicar realmente para a sua vida, aplicar nesse sentido, né, desse crescimento, dessa aproximação com a palavra, dessa aproximação com Deus, de poder ouvir o sermão, assimilar o sermão, mas também saber que isso faz parte da vida, né? Nós estamos falando de fazer discípulos, ser e fazer. Para você ser discípulos, você tem que conhecer a palavra, ler a palavra e seguir os passos, né, que Jesus ensina. Então, eu creio que é fundamental a gente ter esse processo, esse movimento de poder ouvir a palavra. E, além disso, quando nós estamos falando de célula, nós estamos falando não só dessa questão da aplicação do sermão, mas também um momento de oração, um momento que a gente vai conectar com Deus, né? Olhar para cima, poder adorá-lo, momento que a gente vai poder ouvir o irmão, acolher, né, poder compartilhar com as pessoas como que está o nosso coração, alguns desafios ou algumas vitórias. A gente literalmente sorri, né, ri com os que estão felizes, mas a gente chora com os que estão passando por sofrimento. Isso de uma maneira tão leve, tão distribuída, não gera peso, não gera sobrecarga sobre ninguém, né? Eu falo que a célula, ela tem uma função terapêutica, né? Ela tem. É verdade. Porque todos que vão, todos que participam, têm aquele momento de poder orar por alguém, mas também receber uma oração. E isso nós estamos falando de semanalmente, né? Não precisa esperar alguém visitar, não precisa estar numa situação totalmente isolada. A pessoa é alimentada toda semana e vive a comunhão. E um processo muito natural das pessoas poderem fazer partes, né, alguma atividade na célula, exercer já a liderança na prática, nesse sentido. É um treinamento muito natural. Intenso, né? Nós vamos dando detalhes, e daqui a pouquinho a gente vai falar da formação de liderança propriamente dita, ainda mais vocês duas que fazem parte do nosso Conselho de Educação. Mas, de forma prática, para quem está nos ouvindo, de repente não tem muita noção do que é uma reunião de célula. Então, vamos relembrar aqui quais são os 4 E's, como que funciona, quanto tempo dura uma célula, quantas pessoas são, quem pode conduzir. Vamos tentar dar esses detalhes, esmiuçar, né? dar esses detalhes práticos assim para a pessoa conseguir visualizar. Então, vamos lá. As pessoas chegam,
Qual é dia da semana? Todo dia tem célula, de segunda a sexta, sábado à tarde, na igreja, de casa em casa? Quando for melhor para o grupo. Né? Hoje nós temos células aos sábados, todos os dias da semana. Eu tenho ciência de célula que às vezes não deu certo para se reunir durante a semana. Vamos então nos reunir num domingo à tarde, fazer uma confra gostosa. Então, tem que ter uma liberdade, não um engessamento. Perfeito. Pois não? Nós temos células que acontecem no Corujão, né? Verdade. Online. Online. Pessoal que tem algumas atividades, não tem como se reunir presencialmente, faz online. Eu tenho vivido agora uma experiência de uma célula internacional, né? Ela acontece, os membros residem no Japão, mas são de fala espanhola, né? Então, assim, está sendo uma experiência riquíssima, riquíssima. Nós temos um exemplo que me ocorreu aqui, o Renatão Lafranc, que é um líder, ele mora em São Paulo, ele lidera uma célula online. Ele tem gente em Portugal, Estados Unidos, Canadá e vários lugares do Brasil, porque eles acabaram se conectando online. Eu acho que a internet trouxe essa condição, a pandemia trouxe essa facilidade, a gente teve que ir para o online. Aos poucos nós voltamos, porque nada igual presencial, né? Mas algumas células permaneceram, né? E é possível fazer uma reunião de grupo pequeno, de célula, online. E não só de pessoas, né, que têm independência ou estão morando em locais diferentes, impede essa aproximação presencial. Mas eu tenho vivenciado pessoas que estão passando por enfermidades, pessoas idosas que já não têm condições pequena, mais da locomoção. Sim, geografia. E tem participado de células online. E aí você, além de tudo, você faz essa visita semanal para uma pessoa que já está limitada, né, na sua independência, mas ainda tem essa vida. E quando eu falo, né, das células de pessoas já idosas, são pessoas firmes na fé. Todos nós que acompanhamos as pessoas idosas, a gente sabe que elas são intercessoras pela igreja, têm uma experiência de vida, mas têm a vivência, né, o comprometimento, raiz na igreja local. Então, são experiências maravilhosas que Deus dá. Desafiadoras, né, nesse sentido, mas que são pessoas que estão vivenciando a vida mesmo da igreja. Não é só naquele momento, uma vez ao mês, para receber ceia, mas semanalmente elas estão vivas, ainda na intercessão, olha, né? só. Isso é muito relevante. Compartilhando, rindo, esperança. Eu creio que a questão da célula online, nós íamos esmiuçar, mas entramos na célula online, né? É essa experiência que também se tem nesse público que não tem a possibilidade de se reunir presencialmente. E a diversidade, ela é tão grande, e a criatividade, né, é tão intensa hoje, que nós temos modelos de células híbridas. Então, o grupo se reúne 1-2 vezes presencialmente e depois 1 vez pelo Zoom, 2 vezes pelo Zoom, né, online. Então, não precisa não precisa necessariamente ser do modelo X ou Y, mas uma coisa mais solta, mais leve. É importante a gente mencionar isso. Nós estamos falando de exceções, né? Nós hoje estamos com cerca de 220 células. Se a gente fizer uma média aí de 10 pessoas por célula, claro que tem células de 15, 20, 30, tem células de 5, 6, mas na média vamos fazer um cálculo de 10, né? São mais de 2.000 pessoas se reunindo semanalmente. Quando a gente tinha lá 20, 30 pessoas no estudo bíblico, na quarta-feira, mais 10, 12 que ia na reunião de oração de quinta, e de repente nós temos 2.000 pessoas se reunindo ao longo da semana, repercutindo o sermão do pastor, né? Isso é realmente fantástico. E eu até acho que a maioria das nossas células se reúnem presencialmente. Como que é a reunião em si? As pessoas chegam, nós temos para facilitar os nossos 4 E's, né? O encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Vamos falar um pouquinho da reunião em si? Isso, a reunião é uma estrutura muito simples, é muito prática, você pode fazê-la. Eu acredito que o tempo médio de 1h20, 1h30 é o ideal, até pelo ritmo de vida que a maioria das pessoas tem, né? Então, você chega, você já vai ter aquele momento do encontro, de ter uma conversa informal,
né? De poder descobrir coisas interessantes. Qual o alimento que você mais gosta? Qual a sua cor preferida? Partilhar, né? A vida, né? Partilhar a vida. Coisas a própria recepção, né? Cada um chega 1 minutinho, 2 minutinhos depois, né? Não tem ninguém, de repente tem bastante gente, mas o bate-papo já é informal, já cria amizade. Eu tenho algumas células que deixam um cafezinho, faz ao redor da mesa. Então, isso já facilita essa quebra, né? Se você faz o convite a uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica, quando ela participa de um momento desse, ela já quebra, né? Não se intimida, né? Não se intimida, porque ela consegue participar, ela vai participar. O segundo momento é justamente quando vai para a adoração, que a gente fala exaltação, né? É adorar a Deus, é salmos, hinos, cânticos, é o momento de entregar o coração ao Senhor. E isso é muito importante. Eu já vivenciei a experiência de pessoas que não conseguiam orar em voz alta. Uhum. E num processo que iniciou na célula, né? A caminhada, a conversão aconteceu na célula, e hoje já está como diaconisa eleita na igreja. Então, assim, você vê Deus movendo através da vida das pessoas. E aí nós temos a edificação, que é justamente aquilo que a gente já comentou, né? O compartilhar a palavra de domingo. E aqui nós temos essa vivência, né? De ser compartilhado a edificação a partir do sermão de domingo. Então, não é cada líder pensa um tema de estudo. Nós fazemos isso. Isso seria até um risco, né? Seria. E nós temos essa diretriz de ter mesmo a aplicação, né, daquilo que nós ouvimos no domingo, e onde as pessoas têm a possibilidade de tirar dúvidas, acrescentar, né, poder falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado na palavra nesse aspecto. E o mais surpreendente, eu creio que a pastora Fabiana, o pastor Daniel também já devem ter vivenciado isso, quando você faz a pergunta assim, o que chamou a atenção? E eu já tive experiência de chegar na célula, ouvir e falar assim, gente, eu fui no culto, a pessoa não falou isso. Verdade. Não é o que foi dito, é o que ela ouviu. Mas ela ouviu algo, interpretou e traz para a célula aquilo que o Espírito Santo já falou, o coração dela, né? É fantástico. É muito interessante. E aí, então, nós temos uma estrutura que pode durar 50 minutos, 1 hora, 1h10, 20, 30, e não me parece uma reunião cansativa, né? Porque nós temos lá os minutinhos iniciais do encontro, das pessoas vão chegando, tem um cafezinho, tem um bate-papo, né? O primeiro E de encontro. Aí o segundo E, normalmente, que é o da exaltação. E como que funciona? Sempre tem um músico profissional tocando, a gente distribui 200 músicos da igreja. Como que é feito isso? É interessante porque as pessoas têm esse engano, né, no coração. Precisa de um músico, pelo menos um violãozinho, alguém tocando. Mas depois eles começam a perceber que não, que coloca ali uma caixinha de som. Às vezes tem irmãos que colocam na TV, através do YouTube, e outros vão à capela mesmo. E o lindo de tudo isso é ver a manifestação do poder do Espírito Santo em realmente adorar ao Senhor sem necessariamente precisar de um instrumento musical ou alguém que canta muito bem, que seja afinadíssimo, né? Eu acho até que é minoria, né? Esse fenômeno de grandes músicos é raro até, né? É raro. É mais na igreja, no culto. É raro. Porque, na verdade, pastor Daniel e pastora Maria Helena, se a gente parar para pensar e voltar lá para a igreja primitiva, voltar para quando Jesus estava ali nas sinagogas, né? Será que sempre tinham músicos? Será que sempre tinham pessoas afinadíssimas? Como que era essa adoração? Né? Era uma coisa muito simples, muito leve. Por quê? Porque o que importa é o que vem do coração. E ali as pessoas elas começam a perceber que o que importa realmente é o se derramar na presença do Senhor. É o estar rendido na presença do Senhor. Independe da música, né? Independe da música. A nossa líder da área de música, né, Thaís Bruder, juntamente com o Guilherme, a equipe, eles têm ministrado cursos, né, nos últimos anos, como adorar ao Rei. E a gente percebe que uma grande parte
das pessoas que têm feito esse curso já não são nem músicos, são os líderes de célula, são os membros, aprendendo mesmo como que desenvolve essa vida de adoração, apesar da música, ou além da música, além do culto, não necessitando de música, né? E a gente percebe que a vida de adoração, aquela adoração que Jesus ensinou para a mulher no poço, né? Não tinha culto, não tinha harpa, não tinha afinação, não tinha ninguém, era Jesus, a mulher, um poço, um bate-papo, né? E a mulher adorando em espírito e em verdade. Isso é possível na célula. Isso é possível. E o mais importante também é que na célula nós podemos compartilhar com as pessoas que a própria palavra é a adoração. Então, a escolha de um salmos, a leitura de um texto, nós estamos em adoração. Então, é muito interessante, você tem uma possibilidade. Usar a criatividade que Deus dá, a sabedoria que Deus dá para esse momento. E muito importante também salientar que a parte da exaltação não é o momento da petição. Né? O que acontece na célula? É daqui para lá, nós para Deus. De nós para Deus. Nós estamos adorando ao Rei, né? O próprio curso já ensina isso. Nós estamos adorando a Trindade. Então, o foco não é para nós nesse momento, é para Deus. Ao final, e nesse movimento de células, eu falo que o pastor Daniel já fez essa conta, né? Mas nós temos a abrangência de muitas pessoas em oração, em intercessão, uns pelos outros, pelas petições, né, pelas questões pessoais, pela igreja e qualquer outro motivo que haja necessidade da nossa intercessão. Todos os motivos são importantes, né? Mas é muito interessante como acontece esse momento. Mas voltando à questão da exaltação, né, de ter um músico na célula, eu diria que se eu fosse dar um nome para as células que eu participo, seria a capela. Porque desde a célula protótipo até hoje, eu nunca participei de uma célula que tivesse um violão. A capela. Não, e hoje em dia, com JBL e YouTube da vida, né, minha gente? Até o celularzinho, você coloca ali, já está resolvido, já resolve. Né? Bom, então nós temos o primeiro E do encontro, 10, 15 minutos. O segundo E da exaltação, 10, 15 minutos. E aí o terceiro E da edificação. Como que funciona isso na prática? A primeira coisa, desmistificar que o facilitador, o líder ali daquela célula, vai pregar de novo, né? Que fique claro, né, pastor? Fique até para claro, nós, né? Até para nós. Em alto e bom som, né? Alto e bom som, já foi, gente. Importante relembrar, é verdade. Isso é muito importante. Então, o que ele vai fazer ali? Ele vai simplesmente trazer os pontos. Normalmente, as nossas células, a gente pode falar que 99% começa com a seguinte pergunta, né? Quem foi ao culto? Já dá para dar aquela chamada, né? Então, aí, você foi ao culto? Como que foi? Como que você... Então, já começa ali. Você já entra num bate-papo legal e todos acabam sendo envolvidos. Não é uma pessoa falando e o restante passivo, ouvindo só. Não. São todos participando, todos contribuindo para que e se edificando mutuamente. E é interessante porque hoje nós oferecemos, né, o recurso, nós temos o editorial que é escrito previamente, que os líderes recebem, nós temos o culto que a pessoa pode vir, e nós temos vários cultos no domingo. Tem o recurso do YouTube, se ela quiser maratonar, né? E na segunda-feira nós já temos nas redes sociais, no Instagram, o roteiro da Igreja em Células. Temos hoje também um editorial que é feito com um resumo, com fotos, com link do YouTube. Ou seja, nós estamos dando todas as condições para o líder da célula ou a pessoa que for facilitar este momento saber do que se trata, com leveza, sem cobrança, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né? Quem foi? Quem foi? Quem não foi? Você não foi? Não... Por que não foi? Onde é que você foi? Não é assim, né? Mas aos poucos a pessoa percebe que se ela não foi, ela não vai conseguir num primeiro momento participar do bate-papo, porque é com base na explanação do domingo, né? E funciona, pastora? Funciona. E por que funciona? As perguntas, né, que nós sempre colocamos são perguntas que a gente fala que é para a pessoa pensar a própria vida. Então, como eu vou vivenciar isso que eu ouvi na palavra, né? Qual o desafio que eu enfrento? Quais foram as minhas conquistas já? Como está a minha caminhada nesse processo? E aí a pessoa começa a se perceber e para viver a vida cristã de maneira prática. Então, pegar, né, a palavra, ela é esmiuçada nesse sentido.
E são 3 perguntas em geral, né? Perguntas abertas. Perguntas abertas, e é o tempo que dá também, para não ser muito extenso, né? Esse é até um perigo, né? Porque pode se prolongar e tornar até um pouco maçante, né? Demorar a reunião. Mas somente os pastores podem conduzir esse momento, somente os líderes treinados, capacitados, somente aquele que leu a Bíblia várias vezes, ou pessoas mais simples, estão chegando agora para a igreja, também tem condição de conduzir esse momento. A ideia é justamente essa, todos participarem. Então, lógico, o líder, já foi citado aqui, né, pela pastora Fabiana, o líder ele é o facilitador. Então, ele vai colocar na mão de outras pessoas. Lógico, alguns vão precisar de uma orientação maior, outros já têm uma caminhada, uma percepção, mas a ideia é justamente essa. Cada semana, um membro da célula faz edificação, o outro faz um momento de adoração, exaltação, porque assim é o próprio treinamento espontâneo de liderança. Na prática, né? Prática. Mão na massa, literalmente, Mão na o tempo todo. E sabe que é interessante que a gente percebe que acaba se tornando uma via de mão dupla. Por quê? Porque a célula acaba fortalecendo as pessoas a irem ao culto e o culto fortalecendo a célula. Porque, nossa, eu vou na célula, mas se eu não assistir o culto, eu quero assistir porque eu quero participar. A partir do momento em que há esse prazer em estar junto, né? Porque o ser humano, principalmente o adulto, ele é motivado, ele tem como a força motriz o prazer. Isso é óbvio, né? Então, tem que ser estimulante, né? Tem que ser estimulante, tem que ser prazeroso. Ninguém persevera por um longo período em uma coisa que traz desgaste, que traz, né? Então, a partir do momento que ele sente aquele prazer, ele fala, não, eu vou no culto, eu ouço, eu participo, e é incrível perceber essa dinâmica, essa troca que existe entre células e o culto maior. Eu creio que esse seja o grande avanço da Igreja em Células, é essa interação, essa otimização de comprometimento, de estudo da palavra, de comunhão e assim por diante. Bom, aí depois nós temos o quarto e último E da reunião em si, que a gente chama de evangelização, que consiste em convidar novos, né? Aqueles amigos próximos, nós temos até o material, sempre trouxe uma expressão, né? Grupos de amizade, grupos de interesse, uma forma de você agregar pessoas da sua convivência ou que têm interesse em comum, e a partir desses grupos você convidar para essa vivência na célula. Então, o momento da evangelização, ele precede, né? O que a gente precisa fazer? Orar semanalmente para que o Senhor acrescente, né, os que vão sendo salvos. Essa oração tem que ser semanal no encontro de célula. Nós temos que lembrar, né, do alcance da oração para os corações que ainda não receberam a palavra, né, não tiveram o entendimento aberto para falar, não, Jesus é o meu Senhor e Salvador, né? Aquilo de ser atraído pela presença de Jesus, pelo coração de Jesus. E qual é o valor do perdido, o valor do visitante para um grupo como esse, né? Ou seja, a gente se encontra no domingo, aí esse grupo de 6, 8, 10 pessoas vai para casa, e aí no final do encontro não temos nenhum visitante, a gente começa a orar pelos visitantes, pessoas do nosso convívio, do grupo de encontro, aí na semana seguinte vem um. Qual é o valor desse visitante, desse perdido, incrédulo, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho? Ele interfere na dinâmica da célula? Como que as pessoas se sentem na presença desse visitante? Eu posso dizer que interfere positivamente de uma forma assim, estimulante, é lindo ver a alegria das pessoas. A própria pessoa que está, o visitante, ele se sente muito acolhido, porque é tanto amor derramado sobre ele. A gente orou para ele estar aqui e ele veio. Alegria. Então a pessoa ela se sente muito acolhida, muito amada e um transbordar de alegria. É isso que a gente percebe, um renovar a cada célula. O evangelismo dentro das células, eu percebo hoje que ele tem sido uma porta importante de entrada
das pessoas em conhecer o Evangelho. Porque hoje, ainda, infelizmente, muitas pessoas têm resistência a ir a uma igreja evangélica, né? Mas vamos lá na minha casa. Nós temos um encontro lá, um pessoal que ora, fala sobre a Bíblia, e a pessoa vai. E a pessoa, às vezes, até mesmo porque fica sem jeito de falar que não, né? Um colega de trabalho, claro, né? Mora do lado, por que não, vamos né? desmistificar isso, né? Desromantizar. E a pessoa vai, só que quando ela chega, ela é impactada pelo amor de Deus ali. Então, ela acaba sendo uma porta bem... Gera, no mínimo, uma curiosidade. Né? Peraí, No que mínimo. esse povo aqui, eu trabalho com ele, e olha que coisa interessante, do lado da minha casa, acontecendo esse tipo de reunião. Interfere, né? Interfere bastante. E é uma delícia você... Bom, a pessoa que é convidada, ela já vai sentir a diferença, né? Porque já tira aquela situação, como a pastora Fabiana falou, eu vou entrar numa igreja, aquele, talvez vou usar a expressão, né, peso, né, para quem visita. Na casa já é algo mais espontâneo, e a presença de Jesus está ali. Então fica muito mais natural. Mas eu costumo dizer que a importância do visitante é como a gente pensar na nossa família quando chega um bebê. O que acontece, né? É festa. Ficamos a como cada quem momento sonha, tem um pouquinho de trabalho, às vezes você fica mais preocupado, não dorme à noite, né? Mas em geral é festa, quando começa a caminhar sozinho, quando começa a se tornar independente. E eu, na minha área, eu tive muitas células de geração integradas, tenho, né? Eu vi alguns que hoje já estão para se casar, que aprenderam a ler na célula. Então, você vê a criança começando a ler a Bíblia, né? Participando daquele momento, lendo um texto bíblico. Para quem está aprendendo a ler, você vê isso, quando vem um visitante, é a mesma maneira. Você vê a pessoa descobrindo a palavra, aprendendo a ler a palavra, né? E isso traz vida. É impossível fantástico. não trazer vida. Hoje mesmo a pastora Cibele estava falando na nossa reunião do distrito de uma célula com 15 adultos e 15 crianças. Olha que coisa fantástica, né? Sim. Então ela vai se multiplicar essa célula, mas daí nós temos um outro desafio que o grupo cresce e aí precisa da multiplicação, né? Então, para quem está nos ouvindo, né, os 4 E's, o encontro, a exaltação, a edificação e o evangelismo, que é, né, orando, intercedendo e criando um ambiente para as pessoas virem. Vale lembrar que algumas células, já aconteceu de células que não tem visitante, a pessoa nem estudar a Bíblia, nem fazer quebra-gelo, nada, já vai direto para a adoração e já vai direto para a oração pelos visitantes. Vamos evangelizar, vamos trazer gente nova, né? Existem algumas células com esse perfil mais evangelístico, que quer trazer gente nova, né? Mas daí a pessoa chega, o grupo cresce, e qual é o próximo passo? Essa multiplicação. E eu tenho estimulado, principalmente hoje, aqui em Londrina, algumas construções, a sala já é pequena. Eu falo, gente, já foi feito para multiplicar a célula, né? Os apartamentos de 40, 50 metros, né? O ótimo para multiplicar. São 6 pessoas numa célula. Quando você começa a partir para 12, 15, 20... Né? Há pouco tempo eu ministrei uma aula no curso de líder. Eu falei, gente, se você tem uma célula com 30 pessoas, até a pessoa que está recebendo na casa dá graças a Deus se faltar metade. Você já começa a desejar que eles não venham. Você já fala assim, não vem, meu Deus, não vem, né? Não tem como. Não tem. A questão da célula não é um curso, não é estudo bíblico, é justamente a importância de todos poderem compartilhar. E se a pessoa está num grupo muito grande, umas 3, 4 pessoas não vão ter nem tempo de falar, principalmente se forem as mais retraídas, e todo grupo tem aquele que é mais falante. Sempre tem, né? Sempre Os tem. sanguíneos da vida. Então, você vai ter que segurar e a pessoa entra e sai. Se ela faz isso uma vez, 2, 3, é muito provável que numa 4ª vez ela fala assim, eu não vou, né? Não tem, não está fazendo falta. E é interessante a pessoa se sentir percebida, né? Participante mesmo. Porque se entra e sai da mesma forma como ela entra e sai de um culto, né? No público grande, o ideal é você gerar o estímulo mesmo, a pessoa falar, compartilhar, falar do seu sentimento, das suas emoções. Multiplicação é necessário nesse aspecto. Isso, Ela e aí, é necessária. a multiplicação em si, como que funciona normalmente? Porque chega um momento em que o próprio grupo sente a necessidade. Caramba, o líder não está dando conta, o líder está tendo muito trabalho, é muita gente, o anfitrião está com dificuldade, quero ajudar, né? Sempre tem aqueles que querem ajudar. Claro que nós estamos falando dos aspectos positivos, nós já vamos falar do aspecto negativo também, mas essa multiplicação, ela realmente acontece naturalmente?
A multiplicação não acontece naturalmente. Tem que falar. É um tema que a gente sempre tem que trazer. O ano passado, quando eu visitei uma célula, do jeito que eu entrei, né? A hora que eles me viram chegando, eu falei assim, lá vem a pastora falar de multiplicação. Muita gente. Muita gente. E é óbvio, né? A hora que eu vi aquela configuração, que deveria ter também uns 15, 12 casais, eles tinham a média de 2 filhos, cada casal, então era uma multidão. Uhum. O que vem ao coração das pessoas? Primeiro é aquela ideia, não, o grupo está tão bom, nós temos comunhão, nós nos amamos, já passou aquela fase de crise que tem a célula, né? Já se acomodou ali, para que mudar? Para que dividir? A gente gosta de estar com os irmãos. Então, esse é o primeiro desafio da pessoa entender que o grão precisa cair para frutificar, né? A semente precisa cair. Então, a multiplicação é um processo natural, mas não é natural para as pessoas, porque o ser humano, a partir do momento que ele faz a amizade, ele quer continuar junto, né? Fazer as tendas ali, deixa o povo para lá, a gente fica e aqui. aí vem o dilema. Então, você sempre tem que falar sobre a multiplicação. Vem os dilemas. Aí a gente quer falar sobre multiplicação, mas a pessoa, mas eu vou me separar, mas o grupo vai se dividir. E aí vem as terminologias negativas, assim por diante. Então, a gente tem que evitar essas terminologias negativas, né? Dividir, separar, sair de perto, porque na verdade a multiplicação é uma coisa boa, que acontece naturalmente. E o princípio da igreja em célula é justamente isso, né? Você tem uma célula, ela cresce, tem todos os componentes suficientes para multiplicar e virar 2 células, né? Esse é o princípio da multiplicação, principalmente com base no modelo celular. Mas ainda assim é complicado você fazer as pessoas geograficamente, né, participarem de reuniões diferentes. Como que vocês pessoalmente têm lidado com esse processo? Olha, é desafiador, bem desafiador. Mas é interessante porque, normalmente, o que eu percebo é que a primeira multiplicação para o líder ela é mais complicada. Depois o próprio líder ele vai vendo e aprendendo que a multiplicação ela é boa e ela traz uma renovação e que o Senhor traz em mais pessoas, né? Porque abre espaço para outras pessoas, como a pastora Maria Helena bem falou aqui, que hoje até as casas não tem mais, né? Eu tenho um exemplo de uma célula que quando nós começamos a supervisioná-la, já fazia 8 anos que ela não multiplicava. E eles eram muito resistentes à multiplicação, porque aquele grupo social bem coeso, né, muito apegado um ao outro, e nós começamos vamos trabalhar essa multiplicação. O que aconteceu? Quando o líder multiplicou, nós desenhamos, o Senhor trouxe outras pessoas, aí depois ele olhava para mim e falava, por que eu não multipliquei antes? Olha como é maravilhoso, como vieram novas pessoas. E depois disso, ele se tornou um líder multiplicador. Uau. Agora ele olha e ele fala assim, quando é que nós vamos multiplicar? Quando que nós vamos multiplicar? Porque ele entendeu. Então, na verdade, eu vejo como a primeira multiplicação a mais desafiadora. Depois, a partir disso, ele mesmo começa a entender essa dinâmica do reino de Deus. Que, na verdade, multiplicar tem os seus riscos, tem as suas dificuldades, mas não multiplicar também. Quais são as implicações de não multiplicar um grupo que cresce, passa de 8, 10, 12 pessoas? O risco maior é que esse grupo ele se desfaz com o tempo, aquilo que eu comentei. Pessoas começam a não participar mais e corre o risco de voltar a ser um grupo com 2, 3, 4 pessoas, né? Isso eu já vivenciei algumas vezes. Então, se a gente perde o time mesmo, quando um grupo está muito grande da multiplicação, a probabilidade dele não multiplicar e perder, né, essa linha de crescimento é grande. E a preocupação de que se multiplicar vai perder o convívio, vai distanciar a amizade, vai esfriar a comunhão, isso acontece na prática ou vocês acham que não? Acontece, mas aí vem justamente a importância do supervisor, porque o supervisor é esse canal para ter os momentos de encontrar os grupos juntos, né? Você faz uma confraternização, a maneira de fazer o processo da multiplicação para que isso seja também tranquilo. Então, as pessoas podem experienciar isso nos primeiros momentos na própria casa que recebe, fazendo 2 grupos separados no mesmo ambiente, como pode começar já uma semana separados,
aí na outra semana todos juntos, depois 2 semanas separadas. Então, você tem estratégias para ir fazendo essa multiplicação de uma maneira gradual, para que não sintam tanto, não seja assim, não, a partir dessa data nós multiplicamos e ninguém se vê mais. Não pode nem se falar mais. Não, eu costumo tratar com eles, falar que é como uma planta, né? A plantinha, a célula, ela nasce, ela está toda linda, ela cresce, ela floresce, ela dá os frutos, mas chega uma hora que, se não multiplicar, se não podar, se não colocar lá uma nova sementinha, essa árvore ela vai envelhecendo, né? E vai perdendo a força. E tem um outro risco também, que é se tornar um grupo social. Né? Um grupo fechado, social, e daí ela perde toda a característica de comunhão, célula do reino de Deus. E passa a ser um grupo de encontro social como outro qualquer que nós temos. E, naturalmente, o visitante até não é bem-vindo, né? Isso, exatamente. Porque estraga o ambiente. Exatamente. Mas, assim, o que eu percebo, claro que cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de ser, né, de se relacionar, mas num grupo de 8, 10, a gente não se torna amigo de todos, mas a gente aproxima laços, evidentemente. Mas aquele casal com quem eu faço amizade, aquela pessoa com quem eu me identifico, a gente não se reúne mais semanalmente, mas a amizade já é verdade, já é uma realidade. Sim, já é para a vida. A gente vai se falar, né, vai se ver na igreja, a gente sai junto, a gente come junto, vem na minha casa. Então, é importante a gente lembrar que a célula não é para gerar um vínculo de amizades. Porque às vezes acontece, às vezes não, né? Mas gera aproximação, gera partilha, gera vulnerabilidades, cobertura, intercessão, e alguns geram uma amizade verdadeira que é pro resto da vida, né? E a multiplicação acontece naturalmente. É interessante você falar que a célula não é para gerar amizades necessariamente, né? É interessante isso, porque no contexto do reino de Deus, nós percebemos que tem que ter uma intencionalidade. Eu amo essa palavra. Né? E ser célula intencional. Em tudo que nós vamos fazer, inclusive nos nossos relacionamentos dentro das células, em todos os momentos. E até mesmo no da multiplicação, que é o contexto que nós estamos falando agora. Então, todos precisam ter isso em mente, né? Que nós podemos ter as amizades. Se a gente intencionalmente quiser ter uma amizade com alguém, é independente se nós nos encontramos na célula toda semana ou não. Agora, eu me lembro de um pastor, uma vez, já faz alguns anos, ele disse assim para mim: estou estudando o movimento de igreja em células há 15 anos e ainda não estou me convencido de que é o melhor para a nossa comunidade. Então, nós estamos falando de multiplicação e até aqui falamos de muitas coisas boas, explicamos um pouquinho como acontece, mas evidentemente não é um modelo simples, demanda muito trabalho, porque a gente coloca todo mundo para trabalhar, todo mundo tem oportunidade, mas é um modelo bíblico, pastora. É um modelo bíblico. E se nós formos ver, Jesus, se a gente pensar na Trindade, eles já são uma comunidade, né? É um Deus, mas é uma comunidade, ele já vivencia isso. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele veio e ele agregou perto dele um grupo, né? Escolheu os 12 apóstolos, desses tinham os 3 mais próximos, no sentido de vivenciarem coisas que só os 3, né? Pedro, Tiago e João, só eles vivenciaram com Jesus. Mas, a partir do momento em que ele envia os 12, depois envia os 70, quando ele fala em Atos capítulo 1, né? Vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, todo o ministério, todo o trabalho feito foram através de grupos, de pessoas que iniciaram uma caminhada, uma igreja, né? Vamos colocar nesse sentido. Eu estou lembrando muito das cartas de Paulo, né? Ou ele começa, ou ele sauda, ou ele faz nos 2 momentos. Ele fala: a igreja que se reúne na sua casa, a igreja que se reúne na sua casa. Paulo, a partir do momento que Jesus vai ao encontro dele e o chama, né? O coloca como aquele que ia pregar aos gentios, tudo o que aconteceu foram nas casas, foram com grupos pequenos. Então, é um modelo bíblico, é uma maneira da igreja vivenciar Atos 2, no templo
e o partir do pão de casa em casa. Então, perseverando na doutrina dos apóstolos, né? Perseverando então, na doutrina. Tinha comunhão, tinha partilha, eles dividiam tudo, eles estudavam a Bíblia. E interessante que logo depois da dispersão, a gente percebe a necessidade de ter os líderes, os apóstolos, que se dedicavam à oração, estudo, e tinha os diáconos que, de repente, teve uma dispersão que a gente não sabe como que foi o crescimento, só sei que nós estamos aqui, nós somos fruto daquilo. Né? Então, assim, entre aspas, a gente tem que permitir perder o controle do rol de membros, de saber quantas pessoas foi, lista de chamado, que naturalmente na igreja formal, denominacional, a gente quer manter o controle das pessoas, mas o Espírito é uma dinamite, um dunamis, que não cabe num rol, que não cabe num formato. Quando a gente vê Tiago mesmo, né? O Filipe, o evangelista, ele era um diácono, de repente ele tinha experiências transcendentais, sobrenaturais, e amava evangelizar, e perdeu o controle, a igreja perdeu o controle, e hoje nós somos fruto daquilo, né? Então, é um modelo bíblico que a gente estuda a Bíblia, partilha o pão e reproduz o movimento apostólico. Exatamente. Não tem... qual é o risco disso dar errado? É o extraordinário no ordinário, né? Não é? Não, eu fico realmente assim entusiasmado. Agora, o que a gente pode dizer para estímulo para pessoas que estão nos ouvindo que ainda tem muita resistência? Eu não quero, não sei, não vai dar. O que vocês diriam assim, de forma bem prática? Quer começar? Olha, quando você começou a fazer a pergunta, a palavra que veio na minha mente: participe, experimente, mas vá com o coração aberto. E depois a gente conversa. Boa! Não critica o que não conhece, pelo menos. Não critica né? o que não conhece. Não rejeite de bate-pronto, né? Por que não, né? Muito boa, boa palavra. Boa palavra. Eu diria justamente para quem já tem liderança, né? Especificamente, eu vou falar para pastores aqui. Não tenha medo. É uma liderança compartilhada. E não se preocupe, porque os problemas mais graves chegam ao pastor ordenado. O pastoreio acontece desde a célula, desde o líder de célula. Mas os problemas que são gravíssimos vão chegar. Então, a gente não deixa de ter muito trabalho, né? Uhum. É você capacitar líderes para liderarem. Então, é um trabalho contínuo. É um observar aquele membro da célula que vai se tornar líder. É um trabalho lindo de ver pessoas crescendo no conhecimento do poder e da palavra de Deus, né? E cuidando de vidas. Então, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Espírito Santo vai agir e cuida, né? Eu penso que tem que conhecer, tem que vivenciar para qualquer número, qualquer tamanho de igreja. Para aquelas pessoas, para aqueles pastores, líderes que querem assim, nossa igreja não está num momento bacana, precisamos pensar em alguma coisa. Vamos pensar em células para crescimento da igreja. O quanto isso está certo, o quanto isso está errado? Eu creio que, vivenciando os princípios de célula, o crescimento vem como um resultado natural. Né? Porque nós estamos falando não da técnica em si. Nós encerramos esse momento falando sobre a ação do Espírito Santo. E o ponto fundamental de qualquer livro, né, dessa literatura básica que a gente tem sobre células, é a vida de oração. Pedir ao Senhor da Seara que levante trabalhadores, que o Senhor acrescente a cada dia os que vão sendo salvos. Então, nós entramos num movimento intencional, né, de oração, de se entregar a Deus, de entregar a igreja ao Senhor. Então, não tem como dar errado, pastor. Não vamos nem entrar na seara da educação cristã, mas vocês que fazem parte do conselho de educação da igreja, o quanto que as células facilitam, proporcionam a formação de liderança? É impressionante, né? Porque dentro das células, o membro, ele visualiza, ele vê, nasce no coração dele o desejo de liderar. E dentro desse desejo, aí nós proporcionamos os cursos de capacitações e ele vai já com aquele desejo. Na verdade, esse desejo ele não é plantado pelo pastor da igreja, ele é vivencial.
vivenciando a célula, eu também quero ter a minha célula, eu também quero estar ali experimentando mais, porque a célula ela gera nas pessoas um desejo de aprofundamento na palavra de Deus e na comunhão com o Senhor. Então é natural a pessoa ela buscar conhecer mais a Deus, ela desejar mais, não só os cursos relacionados à liderança e capacitação, como todos os outros cursos que estão na educação cristã. E o que eu percebo, assim, nós falamos de educação cristã, um outro assunto que também não vamos entrar é o discipulado, né? Mas a gente percebe que aquele modelo do apóstolo João, de filhinhos, de jovens, de pais, isso fica nítido na vida em célula. Porque você tem um grupo heterogêneo, via de regra, mesmo que se for uma célula de adolescentes, de jovens, com faixa etária mais próxima, você tem pessoas em estágios da vida espiritual diferentes. E está tudo bem, porque você disse isso logo no começo, os mais experientes acabam auxiliando os menos experientes. E naturalmente você tem o incrédulo que se torna um filhinho, que se torna um jovem, que se torna um pai pronto para reproduzir, louco para fazer realmente a coisa acontecer. E se dispõe para se tornar um auxiliar de liderança, daqui a pouco quem está fazendo os cursos se tornando líder. Então, eu realmente vejo que as células uma grande ferramenta de Deus, ainda muito contemporânea, de multiplicação de liderança. Sabe que nós fomos lá para Portugal recentemente, e esse não é um assunto que a gente discute, tem ou não tem, faz ou não faz, funciona ou não funciona. Esse é um assunto irrelevante, porque todas as igrejas que estão prevalecendo têm pequenos grupos. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque chega num momento, você tem lá 100 pessoas, você chega a 150, você quer facilitar, você quer aumentar, capacitar, mas quem são as pessoas? Vai ficar contratando pastores que vêm de fora sem conhecer o contexto da igreja local? Então, esses líderes vão se convertendo, crescendo dentro do núcleo da igreja local. É assim que vocês veem? É assim ou é uma visão muito romantizada? Isso aconteceu na minha vida e na vida do pastor Sérgio, meu marido, né? Nós somos frutos de célula. Nós começamos ali como membros de célula, líderes de célula, auxiliares, líderes, supervisores, e hoje nós estamos pastoreando células. E assim como nós, muitos outros têm partilhado dessa mesma experiência, essa mesma caminhada. Eu costumo, toda entrevista de recepção de novos membros, eu já aviso a pessoa, né? Eu já ministro o coração dela, falo, olha, você potencialmente é um pastor ou uma pastora dessa igreja. De fato, quando for líder de célula, porque já é uma função, né? Ser pastor, você se tornar um pastor, mas pode chegar ao pastorado ordenado, né? Conforme a orientação da igreja. Se Deus tem isso para a sua vida, vai acontecer nesse processo, começando como membro de célula. E não é surpresa mesmo, a igreja hoje colhe os frutos dessa caminhada. E nós tem muita gente que foi despertado para esse chamado pastoral, né? De fazer um curso de teologia e fazer a ordenação conforme a denominação encaminha, né? Eu acho que um testemunho marcante, pastora, para a gente finalizar, é o próprio Felipe Palhares, né? Sim. Quer falar sobre a trajetória dele? O Felipe, os pais dele são líderes na minha área há muitos anos, né? E ele era uma dessas crianças que eu vi na célula. E teve uma experiência muito significativa, que teve uma vez que era célula, foi o culto da família, né? Nós temos ao ano 2 momentos, 3 que acontecem o culto da família. E quando era o culto da família, o material de célula era voltado para integração em todos os momentos. Então, as crianças não saíam no momento da edificação. E o Felipe já era pré-adolescente na época. E ele ficou com a edificação. E eu costumo dizer que as perguntas que ele fez naquele dia não tinham as perguntas prontas, né? As perguntas que ele fez foram tão profundas quanto qualquer outro adulto ali. Então, ver o crescimento dele, ver o processo do chamado, como que Deus foi construindo, né, a caminhada dele, com essa participação, sempre com geração, ele cresceu naturalmente no meio de pessoas adultas e ele tem essa facilidade. E eu diria que não só ele,
A área de jovens, né? Eu acho que já de pré-adolescente, mas a de jovens, tem muitos jovens que são líderes hoje que passaram, enquanto criança, nas células junto com seus pais na área, né? Então, é muito natural e é muito lindo quando você vê Deus despertando um que começou como criança na célula. Fantástico. E conduzindo o caminho. É lindo, maravilhoso. E o Felipe Palhano, especialmente hoje, ele é licenciado, né? Licenciado. Vai ser ordenado ao ministério como pastor, já está cuidando dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, um monte de líderes formados, né, no ministério dele, da Camila, são nossos pastores, e assim a igreja prevalece, né? A igreja que investe nas novas gerações, conquista as novas gerações e faz uma roda girar de maneira natural através do sacerdócio universal de todos os crentes. Exatamente. Então, muito obrigado, pastora Marilena, pastora Fabi. Nosso episódio de hoje falando sobre células e a formação de liderança. E aí você tem esse testemunho. Contra a história não se tem objeções. A história conta a trajetória da nossa igreja. Convido você que deseja conhecer as nossas células, converse com algum de nós pelas redes sociais, nos procure. A gente pode ajudar a tua igreja, ajudar o teu ministério. Nós gostamos de fazer isso, de servir com amor para dividir aquilo que tem acontecido aqui. Recentemente estamos um curso de novos convertidos com cerca de 50 pessoas sendo preparadas para o batismo. Tivemos um curso de liderança com cerca de 40 novos líderes sendo preparados e assim a gente vê a história sendo renovada e escrita através da nossa vida, gente incomum, gente incapaz, mas cheios do Espírito, a gente tem condição de ser servos inúteis nas mãos do Deus que tudo pode. Pode liderar o podcast que você ouve e já pode liderar uma célula na tua casa e ver um monte de gente se convertendo aí pertinho de você. Um grande abraço, Deus abençoe. Valeu! Valeu! Valeu!